os que estão no conforto do seu lar, eu peço que vocês coloquem o celular no modo avião. Eu já vou colocar o meu. Amém? Para que nada roube o seu foco dessa noite. Pronto, o meu já está. A gente faz primeiro, né, para ser exemplo. Então vamos lá, igreja. Não tire seu foco por nada. Quinta-feira, culto de fé. Quantos estão felizes? Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos para a palavra dessa noite. Livro de Ezequiel, capítulo 1. É a palavra que nós vamos ler nessa noite. Queridos, o mundo das trevas, ele não para de trabalhar. Por isso nós que decidimos servir ao Senhor, precisamos estar atentos em tudo. E precisamos nos revestir todos os dias. Porque todos os dias o diabo ele vai armar uma cilada para nossas vidas. Nós estamos num propósito do culto dos homens. Estamos nos consagrando. E hoje, meio-dia, eu ia saindo de casa. E a casa onde a gente mora, a frente dá para uma rua e o fundo na outra rua. E quando eu arrudiei com o carro, que eu estou passando no fundo da casa, eu estou vendo um rapaz com um saco branco, colocando no chão. Aí eu aliviei um pouco. E quando eu passei, eu estou vendo ele tirando uma porcaria e botando no portão do fundo da minha casa. Aí eu voltei e disse para ele: você sabia que essa casa aí é minha? Você vai pegar a sua porcaria e botar lá embaixo. Ele disse: mas aqui é uma calçada. Eu disse: eu não quero saber, você vai pegar e botar lá embaixo a sua porcaria. E aí ele foi lá, pegou, levou a porcaria dele lá para baixo. Como Deus, ele é tremendo. Me fez passar no momento certo, na hora certa. O reino das trevas não para de trabalhar para impedir de você ser quem Deus quer que você seja. Um profeta, um missionário, um evangelista, um levita. Deus nos chamou para algo, mas o diabo não quer que você descubra o que Deus te chamou para você ser, e nem quer permitir que você chegue onde Deus quer que você chegue. Amém? Então se revistam. Se revistam. Nós não fomos chamados para viver uma vida de facilidade. Nós somos chamados para uma guerra. Guerra essa que não é carnal, é espiritual. Então você está preparado para essa guerra? Você está pronto? Se você não está pronto, você vai ficar pronto hoje. Amém? Vocês dêem aleluia e glória a Deus. Só quando é pregador de fora que vocês dão. Olha lá. Eu sou de fora, eu sou de Cajazeira, vim de longe. Amém? Vamos ler livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Todos acharam? Vamos lá. No 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos. Ele estava onde? Junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. Versículo 2: no 5º dia do mês, no 5º ano do exílio do rei Joaquim. Versículo 3: veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Capítulo 2 de Ezequias. Capítulo 2, versículo 1. Todos acharam? Está aí do lado. Vamos ler que tem muita leitura hoje. Ele me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. E ouvi o que me falava. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel,
as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais se voltaram contra mim até este mesmo dia. Os filhos são rebeldes e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouça, quer deixem de ouvir, pois são nação rebelde, hão de saber que esteve no meio de vós, no meio deles, um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras. Não temas, ainda que sarças e espinhos te cerquem, e tu habites com escorpiões. Estão ouvindo, igreja? Não temas as suas palavras, nem te assuste com os seus rostos, porque são nação rebelde. E tu, porém, lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois serão rebeldes. Quanto a ti, porém, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a nação rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então olhei e vi uma mão que se estendia para mim. Nela estava um rolo, estendeu diante de mim, e nele estava escrito, por dentro e por fora. Nele se achava escrito: lamentações, suspiros e ais. Capítulo 3, versículo 1, dando continuidade. E ele me disse: filho do homem, come o que achares, como este rolo. Então vai e fala à nação de Israel: abre a boca. E ele me deu a comer o rolo. Então me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche o teu estômago deste rolo que eu te dou. Eu o comi e era na minha boca doce como mel. Ele então me disse: filho do homem, vai à nação de Israel e dize-lhes as minhas palavras. Tu não és enviado a um povo de fala estranha e de língua difícil, mas a nação de Israel não irá a muitos povos de fala estranha e de língua difícil, cujas palavras não possam entender. Certamente, se eu aos tais te enviará, eles te dariam ouvido. A nação de Israel, porém, não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos. Pois toda a nação de Israel é obstinada e rebelde. Fiz, porém, duro o teu rosto, como o rosto deles. Vamos repetir isso aí? Fiz, porém, duro o teu rosto contra o rosto deles, e forte a tua testa contra a testa deles. Nasceu até um espinho hoje aqui. É profeta. Fiz como diante a tua testa mais forte do que a pederneira. Não os temas, nem te assombres com os seus semblantes, embora sejam nação rebelde. Disse-me mais: filho do homem, ponha no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, ouve-as com os teus ouvidos. Acho que até aí, vamos até o 12. Vamos até o 12. Agora vai ter com os do exílio, aos filhos do teu povo. Fala com eles, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, que ouçam, que deixem de ouvir. Então o Espírito
me levantou, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia: bendito seja a glória do Senhor, desde o seu lugar. Ainda vamos ler mais. Capítulo 13 de Ezequiel. Capítulo 13, versículo 1. Diz assim: todos acharam? Veio a mim a palavra do Senhor: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que agora estão profetizando. Dize aos que só profetizam o que vê o seu coração. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Aos teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subistes as brechas, nem fizestes muro para a nação de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Viram vaidade e adivinhação mentirosas aos que dizem: ó Senhor, diz, quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperam o cumprimento da palavra. Não tivestes visão falsa e não falastes adivinhação mentirosa, quando dissestes: ó Senhor, diz, quando eu tal não falei. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como falai falsamente ou falsidade, e tendes visão mentirosa, eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. A minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem serão inscritos nos registros da nação de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor Deus, visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. Até aí. Só mais uma palavra, Hebreus 11, 1. Não podemos falar de fé sem essa palavra. Hebreus 11, 1. Que vai dizer: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Mais uma vez, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Amém, igreja? Pai, esta é a tua palavra, essa é a tua igreja, e eu me disponibilizo como teu instrumento. Usa-me para a glória do teu nome, Pai. Aleluia, graças a Deus. Queridos, aplauda Jesus. Lemos no capítulo 1 de Ezequias, que ele, ou de Ezequiel, obrigado, de Ezequiel, que ele, sendo um tanto jovem, pelo que nós lemos, ele foi levado mais ou menos com 24, 25 anos de idade, pelo que nós lemos no capítulo 1, no versículo 1. E já havia ali 5 anos mais ou menos que ele estava cativo, junto com todos que foram levados cativo. E ele tem uma visão da parte de Deus, como nós lemos,
ele tem um encontro ali com Deus verdadeiramente, e ele recebe algo da parte do Senhor. Algo que me chamou muita atenção. Muitas das vezes você está passando por luta, dificuldade em meio ao povo, e você questiona: será que eu estou fazendo algo de errado? Por que está acontecendo isso comigo? Se eu sou dizimista, ofertante, eu sirvo ao Senhor na excelência que Ele merece, e por que essas coisas estão acontecendo com a minha vida? Eu não sei quantos aqui, mas muitos de nós enfrentamos dificuldade, porque, como eu disse no início, nós estamos no meio de uma guerra. Nós não fomos chamados para viver uma vida fácil. Nós fomos chamados para ser como Ezequiel, profeta do Senhor, que fala a verdade, as pessoas querendo ouvir ou não, as pessoas recebendo ou não. O Senhor só disse para ele: fale. Não importa quem vai ouvir, quem não vai ouvir. Então, um jovem que também estava cativo, Deus viu nele uma oportunidade de levantar um profeta no meio de uma nação e de uma geração rebelde. E Deus está preparando ele, mostrando mistérios, visões, e falando para ele tudo que ele vai enfrentar no meio daquele povo. Primeiro o Senhor vai dizer: não estou enviando você no meio de um povo estranho. Isso quer lhe dizer alguma coisa? Não estou enviando você no meio de quem não conhece a palavra, de quem não é cristão. Você está sendo levantado para falar no meio de uma geração que foi alcançada. Está preparando Ezequiel. Porque quando vem de fora, a gente já espera. Mas quando vem de dentro, a gente não espera. Mas por incrível que pareça, as nossas maiores lutas não vai ser lá fora, será aqui dentro. Será sempre no meio do povo de Deus. Porque o povo de Deus, eles não aguentam ouvir a verdade. O povo de Deus, ele só quer ouvir palavras doces. Eles não querem ouvir palavra de correção. Então veja por que ele foi levantado, e Deus preparou ele, alertou ele para tudo que ele iria enfrentar. E o que me chama a atenção é que ele não tinha nenhum motivo de falar desse Deus para aquele povo, porque estavam todos corrompidos. Inclusive eles iam olhar para ele e dizer: quem é você para estar falando? É você onde está? No mesmo lugar. Você se encontra na mesma situação que a gente, mas tem diferença. Tinha alguém de fé no meio deles. Tinha alguém que, mesmo com 5 anos ali passando por dificuldade, chamou a atenção de Deus. E em um certo momento Deus escolhe ele. Você suportaria 5 anos? Levado cativo, sendo escravo de verdade, passando por humilhação, como estaria a sua fé? Você estaria ainda esperançoso no que Deus poderia fazer, ou você já teria desistido? De você olhar para um lado, olhar para o outro, e ver todos que estavam junto com você, na mesma situação, mas você permanecer firme, dizendo: mesmo que todos te abandonem, Senhor, eu não te abandonarei. Mesmo que todos larguem o Senhor, eu jamais largarei do Senhor. Porque pelo que nós lemos, esse povo, essa geração não fez coisa pouca não. Fizeram coisas que desagradaram ao Senhor. Fizeram coisas que entristeceram o coração de Deus. E por isso eles foram parar naquela situação. E muitas das vezes você está reclamando, mas a palavra do Senhor vai dizer que de que se queixa o homem? Mas também pode não ser os seus pecados.
De repente Deus quer usar você como um profeta no meio de uma geração corrompida como nós temos visto hoje. Mas quem você é no meio dessa geração? Você é alguém que faz a diferença, que mesmo Deus te colocando aonde Ele quiser te colocar, você continua sendo servo, você continua sendo profeta, você continua evangelizando, você continua fazendo o que tem que ser feito? Ou você para como os outros, se rende e diz, não tem mais jeito. Me tornei escravo, não tem mais jeito. Não há mais solução, Deus esqueceu da gente. Quem você é em meio ao povo de uma geração corrompida, de uma geração contaminada? Porque é o que temos visto hoje aí fora. Louve a Deus por você congregar em uma das igrejas sérias nessa terra. Louve a Deus. E se você acha que veio para aqui ter vida fácil, sinto muito, aqui não é seu lugar. Porque a vida de Ezequiel não foi vida fácil. Ele teve que falar contra o seu próprio povo, querendo ouvir ou não. Então muitas das vezes você não quer pregar para as pessoas porque você está passando por uma situação difícil. Muitas das vezes você é convocado para ministrar e porque você está numa situação difícil naquela área, você desiste. Ezequiel não desistiu. Quando ele foi chamado por Deus, ele se levantou porque o Espírito de Deus entrou sobre ele. Você é alguém cheio do Espírito Santo? Mas o que você tem feito por ser cheio do Espírito Santo? Você está olhando para um lado e para o outro, está vendo que a situação não está fácil, você se abate, você se abala, ou você entende que está chegando um tempo que Deus quer usar você como profeta? Quem você é? Você é mais um exilado que se entregou, que se rendeu? Ou você é como Ezequiel, que não perde a esperança em Deus, que confia no Deus que prometeu que um dia virá nos buscar? Quem você é? Porque se você é alguém que se abate e para de exercer a sua função do lugar onde Deus te colocou, você é como aqueles exilados. Você não é o Ezequiel que estava ali com um propósito, com um objetivo. Porque ele estava ali com um propósito e um objetivo. E ele não questiona Deus quando Deus traz uma revelação para ele. Diferente de muitos homens de Deus. Por que não falar de Gideão, que questionou o Senhor? Diferente. A situação de Ezequiel era muito pior do que a de Gideão. Pelo menos Gideão não era escravo, ainda estava ali malhando trigo. Mas Ezequiel não era escravo. Estava escravizado por um povo que não era o seu povo. Mas ele permaneceu firme. Em meio ao caos, em meio ao esfriamento. Se você é alguém que permanece firme, continua, porque o Senhor vai falar com você. Continua, porque Deus vai se apresentar para você na hora certa, no tempo certo. Porque o Senhor está procurando esses que não importa onde você está, não importa como está a situação ao seu redor, mas o que importa é a convicção que você tem no seu coração. O que importa é a forma como você serve a Deus, em meio ao tempo fácil e em meio ao tempo difícil. Se você só veio buscar o Senhor pelas oportunidades do tempo fácil, você está enganado. Porque para chegar ao tempo fácil, primeiro vai vir um tempo difícil. Para chegar às bênçãos de Deus sobre a sua vida, primeiro você vai ter que enfrentar o tempo difícil. Porque a palavra do Senhor, ela não vai mudar por causa de você. Ela vai continuar sendo a mesma.
E olha o que nós lemos: que Deus fez dele alguém duro como o povo, de testa dura como o povo. Ou seja, Deus levanta o profeta certo para o povo certo. Não somos nós que escolhemos, é o próprio Deus que levanta. Para os que são filhos dessa casa e já ouviram tantas palavras duras, por que permanece aqui? Porque você está entendendo. O tipo de profeta que Deus levantou na sua vida era necessário. Para cada geração Deus vai levantar um profeta. E louve a Deus porque o Senhor levantou um profeta nas nossas vidas, que fala aquilo que nós precisamos ouvir. Você querendo ouvir ou não, pouco importa. Os que derem ouvido e se submeterem à vontade de Deus vão aproveitar um tempo, o qual Ezequiel aproveitou. Porque quando se prega de Ezequiel, lembra-se logo de quê? Vales de ossos secos. Mas ninguém olha o contexto todo da história para saber por que é que Deus usa a vida do homem daquele para levantar um exército que não tinha mais jeito. Ele enfrentou muita dificuldade, mas em todo o tempo ele falou o que Deus mandou. E essa palavra é justamente para os nossos tempos. Ela se viu para eles lá, mas serve para a gente hoje também. Porque estamos em meio de profetas mentirosos, que não sabem falar só aquilo que Deus mandou, como o próprio Deus alertou Ezequiel. Eles estão falando aquilo que o próprio Espírito deles está mandando. Aquilo que eu mando, eles não falam de verdade, eles mentem. E muitas pessoas podem olhar para o nosso modelo e dizer que é um modelo passado. O Senhor também é passado, presente e futuro. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Aleluia. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Mas nós temos que permanecer com o modelo ao qual o Senhor nos entregou. Nós não podemos mudar, querendo ouvir ou não. Esse será o modelo até o fim. Porque o Senhor levantou algumas igrejas sérias nessa geração para falar a verdade, para dizer o que tem que se dizer sem medo. E muitos vão dizer, mas você fala, mas e por que sua situação está assim, sua igreja não enche, vocês enfrentam dificuldade? Aí é que está. Ezequiel enfrentou um tempo bom lá, velho. Ele enfrentou tempo bom lá? Não, amigo. Eu estava lendo esse livro hoje, e se você prestar atenção, muitas coisas não dá em um culto só. Até a forma que ele iria se alimentar, Deus ensinou para ele. Por quê? Porque você pode estar no meio, mas você tem que ser separado. Até na sua alimentação. 4 dias no líquido. Que loucura é essa? Muitos homens até pensam. E muitos aí fora vão criticar. Mas o Senhor está chamando Ezequiéis para falar o que tem que se falar a essa nação, a essa geração de hoje. E só vamos conseguir fazer isso quando nós tivermos matado totalmente essa carne. Enquanto ela ainda estiver viva, comandando, a gente vai sentir peninha e não vai falar o que tem que se falar. Por quê?
Porque a gente vai se preocupar muito em não ferir o irmão, mas deixar ele ir para o inferno. A gente tem que se preocupar em falar a verdade para que o irmão não vá para o inferno. Porque a verdade cura, a verdade liberta, a verdade salva. Então você que fala a verdade, você é profeta, você é amigo. Temos que falar a verdade. Não importa como você se encontra, situação financeira, luta, guerra, não importa. Não esqueça que quem te chamou foi o próprio Deus. Se foi no tempo bom, se foi no tempo difícil, não importa. O Senhor te convocou, você precisa ser o que Deus chamou. Você precisa corresponder com aquilo para o que Deus lhe trouxe a essa terra. Então Ezequiel não teve vida fácil. Mas Ezequiel foi um homem que trouxe uma mudança para a geração após. Porque até o que Deus ia fazer, entregou em visão para ele. Então talvez hoje você esteja dizendo, mas não tem mais solução, não tem mais jeito. Por quê? Você sabe que dia que Jesus vai voltar? Então possa ser que a gente passe a nossa geração e voltemos para o pó. Mas e os nossos filhos? Como vai ficar? Se você não for Ezequiel que Deus precisa hoje. Como vai ficar a próxima geração? Se você não criar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Um tempo tão bom, que a gente apanhava nossos pais, mas hoje a gente olha para trás e diz, valeu a pena. Valeu a pena, o respeito era outro, a educação era outra. Ninguém pegava nada que era do outro. Se pegasse, chegasse em casa, ó, tempo bom. Não vivemos mais esse tempo. Os filhos fazem o que quer. Por quê? Porque na geração passada os Ezequiéis não se apresentaram como Deus chamou. Ou então um ou dois, e o resto se acovardou. E o resto achou melhor seguir o caminho mais fácil, o caminho que leva à perdição. Porque o caminho que leva à salvação é estreito, a porta é estreita. E evangelho é isso. O Senhor chamou pessoas que não olham para o lado, não importa a situação. Mas eu quero continuar servindo a esse Deus. Porque servir quando Ele está fazendo é muito fácil. Eu quero ver na dificuldade e pregar com ousadia. Porque tudo que nós pregamos, o rolo que Ele disse, que desceu como mel, é esse aqui, ó. Não pregamos as nossas palavras, pregamos aquilo que nós temos nos alimentado, a palavra de Deus. Então você não tem culpa em nada. O que você fala é Deus que manda. Mas seja como Deus no falar, como voz de muitas águas, que gera temor, respeito com aquilo que você está pregando. As pessoas entendem que não é o você, mas é o que Deus manda você falar. Precisamos nos levantar como essa geração que não vai aceitar mudar aquilo que está escrito, mudar aquilo que nós aprendemos quando criança com os nossos avós, que eram os que mais se preocupavam em levar a gente para a igreja, os antigos. Precisamos nos posicionar para que não mudem a palavra de Deus do que ela é. Porque por mais que você busque as coisas fáceis desse mundo, não vai adiantar nada.
Porque o importante das coisas não é como começa, mas sim como termina. Então você vai enfrentar dificuldade no início, mas depois que você provar a Deus que você quer servir a Ele de qualquer forma, no momento bom, no momento difícil, aí vai vir a bondade de Deus sobre a sua vida. Vai chegar momentos que vão te convocar para você ir no cemitério e orar e o morto levantar. Viu aí que nem todo mundo acredita? Não acredita que é possível? É isso que eu falo de fé. Você precisa crer. Deus não mudou, Deus é o mesmo. Quem mudou foi a geração que foram vindo. Hoje eu fui comprar no Atacadão ali, e vi a moça enchendo um bocado de carro com sacola e botando um grampeador com nome. Quando eu olho assim, iFood. Eu digo, rapaz, vai chegar um tempo que ninguém vai querer fazer mais nada, que ninguém vai ter mais atitude para defender nada. Vai deixar o mal dominar. É por isso que as pessoas estão ficando depressivas, acomodadas. Se me faltar alguém, eu não consigo fazer mais nada. Por quê? Porque você não foi ensinado a aprender a ser alguém valente, a ser alguém destemido, a ser alguém que não importa a sua dificuldade, mas anda com a cabeça erguida. Porque o tempo ruim também passa. Todo mundo vai enfrentar a dificuldade, mas vai chegar o seu tempo, onde Deus vai olhar para você com tanta intimidade, e todo mundo vai dizer, não tem mais jeito, ali já foi. E o Senhor vai dizer para você, e aí? Ainda tem condição? Você vai dizer, tu sabes, Senhor. Eu também sei, mas aí o Senhor é quem diz. Profetiza. Profetiza para uma nação que precisa ouvir a verdade. O Deus que ressuscitou um exército que não tinha mais jeito, pode mudar essa nação, pode mudar a história de muitas famílias. Mas você precisa se posicionar como Ezequiel. Você precisa deixar os seus problemas de lado e entender, o Senhor não me chamou só para ganhar dinheiro, só para fazer negócio. O Senhor me chamou para pegar os negócios e trazer para o reino. O Senhor me chamou para onde eu estiver, eu falar do Evangelho. O Senhor me chamou para ser como Ezequiel. Em meio a tantas pessoas que me procuram, mas isso está difícil, mas não consegui aquilo. Ei, para, calma. Vê onde foi que você errou. Levanta a cabeça, conserta, porque Deus ainda é o mesmo. Aplauda Jesus. Ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele é o mesmo. O mesmo que abre a ferida e o mesmo que fecha. É Ele que te coloca em alguns lugares, por mais que seja difícil, mas é porque Ele quer usar a sua vida ali. Mas na hora que Ele manda o sinal, você está desatento. Sabe por quê? Porque você está muito preocupado com as coisas desse mundo. Só que as coisas desse mundo, tudo vai passar, mas Ele quer cumprir na sua vida o propósito para o qual Ele trouxe a esse mundo. E precisamos nos despreocupar um pouco com aquilo que tem roubado o nosso foco e o nosso propósito. Porque quanto mais você busca as coisas do mundo, mais você se distancia de Deus. E quando Ele fala com você, você não percebe. Por isso, igreja, acorda, desperta. Estamos no meio de uma geração corrompida. Estamos vivendo em um tempo que estão zombando, assim como esse povo zombou
brincou, levantou altares. Nós temos visto aí fora. Tudo está explícito. Quem é satanista agora confessa. Quem fez pacto confessa. Não está nem aí. Mas e você? Está fazendo o quê? Você está falando a verdade? Ou você está com medo? Porque eu pensei 2 vezes em voltar. Depois espera aí, rapaz. Que ousadia é essa? No quintal da minha casa, não. Aí não. Aí você não vai botar, não. O que você faria? Ou você ia olhar para a sua dificuldade e dizer, Por isso nós precisamos estar ligados com o céu o tempo todo. Se estivermos ligados com o céu, não importa a geração que nós estamos vivendo, você será diferente. Você vai fazer a diferença. Porque Deus te convocou. Porque Deus te chamou para ser um profeta nessa terra. Para proclamar a verdade para todos que precisam ouvir. E às vezes você não quer falar para aquele, porque você diz, aquele não vai dar ouvido. Deus disse, não importa. Que ouça, que não ouça. Fale, pregue. Precisamos, igreja, despertar de verdade. Isso aqui não é parque de diversão. Nós não estamos sacrificando tanto com o modelo o qual Deus confiou na vida do nosso líder, para continuar sendo crianças, meninos que ainda estão no leite. Nós estamos sacrificando para que o Senhor receba o nosso sacrifício e para que a gente corresponda aqui na terra com aquilo que Ele tem entregado nas mãos de cada um, porque cada um tem algo da parte de Deus. Mas o que você está fazendo? O que você está fazendo? Só vindo ao culto, jejuando, orando, e não se posiciona. Em meio à sua dificuldade, Deus vai falar com você. E aí, como você está? Pronto para falar o que Ezequiel falou para esse povo? Como é que tem sido a sua alimentação? Como é que tem sido? Ou você é aquele que come todo dia, não tira um dia para jejuar? Nem pela sua família, nem pela sua casa. Talvez seja isso. Você só quer que o irmão pague o preço e chegar aqui e receber a sua bênção. Como eu lhe disse, aqui é um lugar para valentes. Aqui é um lugar para quem não aceita a derrota. Aqui é lugar para quem veio para ser vitorioso. Aplauda Jesus. Aleluia. Aleluia. Estamos vivendo um tempo dos falsos profetas. Mas como você vai saber quem é o verdadeiro e quem é o falso, se você não está em espírito? Ah, você é daquela igreja ali na ladeira Salvar Nações? O povo já teme lá fora. Mas o que você tem para falar? Porque só dizer que é de lá, para uma pessoa, ela até entende. Mas contra quem nós estamos guerreando, quem é você? Eu conheço Paulo, amigo. Mas você? Quem você é na Salvar Nações? Você é alguém que se enquadra no modelo, está caminhando junto com todo mundo? Todo mundo no mesmo barco? Ou você pensa que vai vir só ser beneficiado e vai ficar por isso mesmo? Não vai. Deus, Ele é assim. Se você veio buscar cura, toma cura.
Se você veio buscar finança, toma finança. Agora, se você veio buscar salvação, toma salvação. Deus, Ele lhe dá o que você veio buscar, amigo. Só que se você veio buscar só riqueza, chega ali na frente e você perde tudo. Agora, se você veio buscar a cura, salvação é eterna. Isso ninguém pode te roubar. Isso ninguém pode tirar de você. Porque o que Deus tem para nós é salvação eterna. É salvação eterna. O que mais nós precisamos nessa terra é apenas o suficiente para sobreviver. Para sobreviver. Porque as pessoas olham muito para quem está ganhando muito dinheiro. E às vezes, até você que é da Salvar Nações, deixa entrar dúvida no seu coração. Viu aí que Deus ia falar? Até você que está aqui, que é filho dessa casa, está olhando para outros lugares, porque lá o povo está aumentando as suas finanças, e você está duvidando. Mas também na hora que chegar o momento da gente profetizar e levantar o vale de ossos secos, você não vai estar nesse meio, porque você não é alguém que tem fé, você é alguém que duvida. Porque a palavra que nós lemos por último é que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Você pode olhar para um lado, para o outro e não ver nada que venha trazer uma certeza de que você vai alcançar os seus projetos, os seus objetivos. Mas para a fé tem que ser assim mesmo, porque o tema dessa palavra é que o justo vive pela fé. Você não falou um bocado de vezes que o justo vive pela fé? E por que você está reclamando? E por que você quer ver para ter a certeza? Você é justo? Então você vai viver pela fé. Você não precisa ver, mas você tem a certeza do que vai acontecer. Tudo que nós passamos é propósito de Deus. Ele está preparando os profetas nessa terra. Ele está preparando homens e mulheres capacitados para pregar o evangelho e não voltar com a palavra atrás, ao ponto de ser ameaçado, mas nós não vamos retroceder. Daqui até o fim, não iremos abrir mão, porque nós sabemos quem nos convocou, sabemos quem nos chamou. Então não reclame, não olha para a situação ao seu redor, mas olha para o Espírito de Deus que te tomou e te levantou, te colocou de pé, para que você cumpra o que tem que se cumprir nessa terra. Seja como Ezequiel, mesmo jovem, já estava ali cativo, mas ele não olhou para isso, ele não murmurou, ele não questionou. Sabe por quê? Porque ele veio de uma família sacerdotal. Ele sabe quem é Deus. Você está em um ministério apostólico que te mostra todos os dias o poder de Deus, através dos elementos proféticos que se é feito nessa casa, através de muitas vidas que já foram transformadas, curadas, libertas nessa casa. Mas você ainda quer mais. Parece que é pouco, é porque comigo não chegou ainda. Para você vai chegar a responsabilidade, assumir compromisso, porque Deus quer usar você como boca profética nessa terra. Os molengas é que está atrás, minha bênção, Senhor, minha cura. Você já tem tudo. O mesmo Espírito que tomou Ezequiel e levantou ele e deu coragem para chegar no meio do seu próprio povo e falar tudo o que eles precisavam ouvir. Ele não se acovardou, mas ele cumpriu o papel daquilo para o qual Deus o chamou, daquilo para o qual Deus o convocou. Amém?
Se coloque de pé. Meu tempo acabou.